paciente Daniel Marques da Silva. Quem vai sustentar é o Dr. Paulo Castro, aqui presente. Paulo Castro, aqui presente. Com a palavra, senhor relator. Senhor sem som. Aqui é uma ordem migratória, ordem de compreensão migratória, em que o impetrante impugna a decisão que decretou prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado que teria sido praticado pelo paciente. Ele está preso há aproximadamente 10 meses e sustenta a sua impetração. Excede o prazo, apontando 218 dias, a ausência de revisão quanto à necessidade da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas, e também aponta aqui a questão de ter direito à gratuidade da justiça. O parecer do Ministério Público foi pelo parcial provimento para reanálise quanto à necessidade da prisão preventiva. Esse é o brevíssimo relatório. Obrigado, senhor relator. Com a palavra, o doutor Paulo, por até 10 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente dessa terceira colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, doutor Roberto Horácio Rezende, ao nobre desembargador relator, doutor Sival Guerra Pires, aos eminentes desembargadores componentes dessa augusta Câmara Criminal, ao douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás, deixo consignados meus cumprimentos. Como já demonstrado pelo nobre desembargador relator, trata-se a ordem de habeas corpus de caso de manifesto constrangimento ilegal que tem suportado o paciente, que se encontra preventivamente preso desde o dia 23 de março de 2022, quer seja na data de hoje, há 244 dias, sem que tenha ocorrido o fim da instrução processual. Pois bem, excelências, a teor da decisão que indeferiu eliminar a hora requerida por este impetrante, qual consta no evento de número 6 dos autos dessa ordem de habeas corpus, Vossa Excelência relator Dr. Sival Guerra, sempre muito técnico e cauteloso, assim como os demais integrantes dessa Câmara de Justiça, requisitou à autoridade coatora informações e o parecer da Procuradoria de Justiça. Oportunamente, diligente, a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, entendeu pela necessidade da manutenção da prisão preventiva, em especial por ser o meio idôneo à garantia da ordem pública, pela existência de outros apontamentos criminais, por ser a cautelar preventiva o meio mais eficaz a inibir a reiteração delitiva, por conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei, pelo risco de fuga do paciente, em que pese não demonstrada a razão da presunção dessa suposta afirmação, a suposta complexidade do caso, e que o ato instrutório, quer seja a audiência de instrução e julgamento, que seria realizado no dia 21 de novembro de 2022. E ainda, o que indigna essa defesa, que teria a defesa supostamente atuado de forma a procrastinar os atos processuais. Logo em seguida, a autoridade coatora prestou informações que constam no evento de número 10, datado do dia 4 de novembro, em que justifica o indeferimento do relaxamento de prisão, pois deveria ter sido este realizado em apenso. Em 7 de novembro de 2022, seguindo o entendimento da 2ª Câmara Criminal de Itumbiara, aqui a autoridade coatora, foi protocolado o pedido de relaxamento de prisão de autos número 5682-97495, que por cautela esse impetrante juntou aos presentes autos. Oportunamente,
intimado o Ministério Público no dia 17 de novembro, em seu relatório manifestou, abre aspas, contudo, em que pese vislumbrar com clareza solar a rigidez do ato fustigado, entendo como viável a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Daniel, aqui o paciente, uma vez que a ordem pública estará suficientemente resguardada com a fixação de medidas cautelares diversas de prisão, principalmente em razão do interim entre a data da prisão e os dias atuais. Sendo possível conjecturar que a situação de coação às testemunhas verificada outrora tenha cessado ante a inexistência de informações contemporâneas nesse sentido. Fecha aspas. Esse parecer consta na página 23 e 24 do PDF, anexo ao evento 26 desses autos. Excelências, até o presente momento não consta qualquer manifestação da autoridade coatora sobre este parecer ministerial. Não bastasse, o processo originário, que tinha por data de audiência de instrução dia 21 de novembro de 2022, às 14 horas, conforme certidão que consta no evento de número 155 nos autos de origem. No evento 169, datado do dia 18 de novembro, consta certidão que retira a audiência da pauta. Não consta previsão de nova data de audiência. E assim o processo tem tomado seu curso, excelências, o que não pode ser atribuído como ato procrastinatório da defesa. Ademais, é sabido que a teor do decreto 2890/2022, que proveu a unidade juticante da 2ª Vara Criminal de Itumbiara, que os autos daquela vara criminal foram remetidos à nova magistrada titular. Talvez por essa razão a ausência da manifestação quanto ao parecer ministerial pela revogação da prisão preventiva e a ausência de previsão de nova data de julgamento, audiência de instrução e julgamento, corrijo. Excelências, o presente habeas corpus se atém exclusivamente ao excesso de prazo já configurado, hoje se perfazendo a prisão cautelar em 244 dias sem a conclusão da instrução processual. Não sendo suficiente, já há um parecer ministerial a favor da revogação da prisão preventiva. Desta feita, roga a defesa, por meio deste impetrante, que humildemente se ponha à presença de vossas excelências, num primeiro plano, pela atenção de vossas excelências, sob uma perspectiva humanitária, talvez a mais importante. Quanto ao cenário de como as prisões preventivas, que antes deveriam ser uma exceção em um Estado democrático de direito, têm se tornado cada vez mais a regra. Todos nós aqui fazemos presentes nessa sessão de julgamento, a que muito me orgulha integrar, e por meio dos debates me entregar, zelamos acima de tudo pelo processo penal democrático e constitucional. Me atrevo nesse ato a tomar emprestados os apontamentos da obra O Processo Penal Fraterno, o dever de fundamentar o provimento acusatório pelo Ministério Público no sistema processual brasileiro, que merece justa homenagem, de autoria do Dr. João Porto Silvério Júnior, professor e promotor de justiça no Ministério Público de Goiás. Trata-se do fruto da tese de um programa de pós-graduação de obtenção para o título de doutor em 2013. Abre aspas. O problema da angústia da incerteza gerada pelo processo penal é potencializado quando se banaliza o uso dessa tecnologia. É preciso tomar consciência de que o processo penal é uma técnica, e como toda técnica, não somente reproduz um resultado satisfatório com um custo menor, mas principalmente aumenta a complexidade porque abre novas possibilidades. Ao abrir novas possibilidades, podem ser criados problemas, como os casos sobre vitimização, delinquência secundária e o exagerado uso das prisões processuais, bem como as condenações e absolvições arbitrárias. Fecha aspas. Excelências, a prisão preventiva não pode ser um instrumento de punição estatal. Não é sua finalidade por ser incompatível com o Estado democrático de direito. É o que esse impetrante defende diante vossas excelências. A defesa do Estado democrático de direito, o zelo pela Constituição, os direitos nelas previstos e as garantias que os assegura. Já num segundo plano, e não menos, seguindo a jurisprudência firmada por esse Tribunal de Justiça, que seja reconhecido o excesso de prazo e, por consequência, a ilegalidade da cautelar preventiva. Já, sendo o entendimento de vossas excelências pela revogação do decreto prisional preventivo, como se espera, o que estaria em consonância com o parecer ministerial, entende o impetrante que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso
e atenderiam aos interesses processuais e, acima de tudo, as garantias constitucionais que o nosso Estado democrático de direito, como um guardião de direitos humanos, tanto tem zelado. Oportunamente, reitero os meus agradecimentos a Vossas Excelências pela atenção e pelo precioso tempo dispensado a este advogado e à própria OAB. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor. Com a palavra, doutor Silva. Bom, eu confesso que até hoje de manhã eu estava com dúvidas em relação a esse caso. Aqui, para fim de contextualização, a denúncia aponta que, depois de um desentendimento no posto de gasolina, ele saiu daquele local e depois se encontrava novamente e o acusado desferiu golpes de barras de ferro, ou de uma barra de ferro, contra a vítima. E isso culminou na prisão, na denúncia e na tramitação processual. E o fato é que ele encontra-se preso há 244 dias e agora houve aí uma indicação, ou certificação nos autos, que não ocorreu essa audiência que foi designada para ontem. Então, já há um maior excesso de prazo, um prazo judicialmente definido, já foi ultrapassado, e aqui sequer houve a justificação para remarcação ou retirada de pauta desta designação da audiência. Quanto ao excesso de prazo, não é irrelevante notar que o parecer do Ministério Público, em primeiro grau, quanto ao pedido de relaxamento de prisão, foi formulado em Ipubiara, foi pela concessão, o diferimento do pedido e fixação de medidas cautelares. E eu verifico que, nesse contexto, de excesso de prazo, as razões do Ministério Público apontam que, se antes havia algum temor de que ele pudesse interferir quanto aos depoimentos de testemunhas, isso já não se faz presente. Também considerando que o próprio teor da decisão que decreta a prisão preventiva, que está descrita no parecer ministerial de Cúpula, faz, na verdade, várias referências quanto a que estaria intimidando testemunhas. Mas essas assertivas, elas não vêm acompanhadas de dados mais objetivos. Então, considerando todo o contexto do largo excesso de prazo, da superficialidade das razões que levaram à decretação da prisão preventiva e também do parecer do promotor de justiça, que atua em primeiro grau, no sentido de que essa situação de suposta coação de testemunhas já encontra-se cessada, eu estou votando para conceder a ordem, por essas razões, mais contextuais do que tópicas. E assim, reconhecendo o constrangimento ilegal, eu desacolho o parecer ministerial público, concedo, conheço parcialmente, eu deixo conhecer no que tange as razões sobre
autoridade da justiça, então eu estou conhecendo parcialmente e concedendo, entendendo suficientes medidas cautelares diversas, quais sejam aquelas tradicionais, comparecimento, só se for ultimado, formar mudança e proibição de ausentar da comarca e, por último, recolhimento domiciliar noturno de 21 às 6 horas, além de finais de semana e feriado. Esse é o meu voto. Ok. Obrigado, doutor. Desembargadora Lídia, com voto. Acompanhe, presidente. Doutor Altair. O cancelamento da audiência talvez tenha origem na situação que o doutor Paulo mencionou. A segunda vara de Itumbiara criminal, a segunda vara criminal de Itumbiara foi provida no último dia 18. Até então, ela contava com apenas um respondente. E certamente a magistrada fará uma adequação na pauta. Em relação ao excesso de prazo, me parece indiscutível. Eu só coloco para debate, para reflexão, se não seria o caso da monitoração eletrônica também. Eu acompanho o relator e apresento essa proposta de reflexão, de sugestão aí, de discussão sobre essa outra medida cautelar. Eu até pensei nessa possibilidade, mas eu fui verificar sobre os antecedentes, ou dos registros anteriores. E ele realmente tem algumas passagens viciosas, tem uma ameaça, tem uma lesão corporal e uma apropriação indébita. Mas fatos anteriores a 2016, o último foi em setembro de 2015. E assim eu verifiquei que, havendo todo um contexto, eu acho que nós poderíamos resguardar o potencial da tornozeleira eletrônica para outras situações mais graves, até porque nós sabemos aí do déficit desse instrumento, ou da quantidade desses instrumentos para atender todas as necessidades. Eu acho que o contexto todo, acho que a essa altura não denota o uso ou a necessidade de aplicação dessa medida. Mas, logicamente, estou aberto quanto a isso. Eu sou próximo a votar e realmente dá uma escassez de monitoração eletrônica. É uma pena, viu, doutor Altair, porque a monitoração eletrônica ela é realmente eficiente. E nós temos, às vezes, ser seletivo aqui em quem nós a utilizamos. Né? Eu vou acompanhar do doutor Sival, e esse aqui é o primeiro crime com violência dele. Né? Não é um aparente risco de fuga, não é uma... Eu tenho uma lesão corporal no âmbito doméstico, parece, que é de 2013. Já está quase 10 anos, né? Então, por hora, eu também não estou vendo. Eu acho que nós temos... eu nem sei se atende essa monitoração, se atende a tornozeleira, mas, devido à escassez, eu vou acompanhar o doutor Sival, para que nós possamos utilizá-las em situações mais, assim, graves ou até de risco maior aqui de infração penal. Eu estou acompanhando. Certo, doutor? Obrigado, excelência. Alguma coisa? Senhor
presidente, as informações do relator deixam claro que há uma certa linha limítrofe aí, né? Daquilo que seria necessário uma tornozeleira eletrônica e daquilo que não seria. Em razão dessas circunstâncias limites, o melhor é que a gente decida em favor do réu e não a coloque. Eu acompanho o relator. Perfeito. Eu retiro a minha proposição. Foi só para reflexão. Então, a unanimidade de votos, parecer em parte acolhido. A esmagadora Lília. A esmagadora Lília, eu pulei, desculpe. Ela acompanhou. Cabeça. Não, presidente, eu votei. Ela acompanhou. Votou. Então, tudo certo. Ela votou sim, os dois. Agora me lembrei. Então ficou a unanimidade de votos, parecer acolhido em parte, né? Nós estamos acolhendo. Parecer desacolhido, ordem conhecida em parte, e nessa extensão concedida com cautelares. Vamos para o número 5, habeas corpus. Obrigado, excelências. Boa tarde a Verde. todos. Bom trabalho. Processo número 566-05-060-73, relator, doutor. Trata-se de um pedido de habeas corpus, num caso em que o meu cliente foi acusado, né, de um homicídio qualificado, em que pese a gravidade, né, do crime que é imputado a esse cliente, o Estado, né, na administração da instrução processual, ele deve seguir algumas regras, né, dentre elas o princípio da celeridade, tendo em vista que o bem jurídico liberdade está em jogo, né? E nesse caso, esse nosso cliente já está preventivamente preso há 244 dias, datado de hoje, o que vai em desencontro com a jurisprudência firmada do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em que entende, né, compreende como a ilegalidade da prisão em casos em que a instrução processual supera 178 dias sem a sua conclusão. Então, o habeas corpus do nosso pedido foi conhecido e deferido a ordem, né? Agora é aguardar aí a expedição do alvará de soltura para que o nosso cliente possa responder a esse processo em liberdade. É isso aí. Mais uma vitória. Boa tarde a todos.